Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje para comentar o resultado da M. Dias Branco, tá? Que foi divulgado recentemente. A análise, novamente, deve ser sucinta, né? E para quem quiser entender a operação mais a fundo, eu aconselho dar uma olhada na análise do quarto trimestre de 2018, que está aqui embaixo na descrição, é só rolar um pouquinho para baixo o YouTube. E o vídeo do primeiro trimestre de 2019 é interessante para entender justamente a evolução dessa tese aqui sobre o investir ou não na empresa, né? O problema naquela época era, no primeiro trimestre de 2019, era a imprevisibilidade dos resultados e agora o problema é a previsibilidade do negativo, né? Do que deve acontecer de negativo. Então, seguindo, a gente vê basicamente, novamente, duas questões. A primeira, o preço do trigo, que é uma constante aí nas três análises, e a segunda muda. Anteriormente era o volume errático, que foi corrigido agora nesse trimestre, porém agora a gente tem uma questão ali de perda de market share, que é um pouquinho preocupante, tá? Porque eles vinham ganhando market share quase consistentemente trimestre a trimestre. Quando a gente começa pela segunda ali, a gente vê que biscoitos tem uma queda de market share de 1,6 pontos percentuais, atingindo 34,4%, ainda assim forte, mas uma queda considerável, e com massas, que é outro ponto importante aí da produção deles, uma queda de 1,5 pontos percentuais, atingindo ali 36,4%, ainda assim muito relevante no mercado, mas uma queda considerável, né? A gente faz sempre o comparativo, então... e acaba que isso daí faz com que esses fatores deixem de ser ali mitigadores importantes da operação, tá? Então é algo que fica meio negativo, né? Quando a gente passa para o preço do trigo, que é responsável ali mais ou menos entre 25% e 28% do custo de mercadoria vendida, dependendo do momento, a gente vê que comparativamente com o segundo trimestre de 2018, a gente tem ali um aumento desse preço do trigo em reais de 24,4%, o que é um aumento muito considerável. Dá para levar em consideração também que do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2018, ou seja, do período passado, aí a gente teve esse aumento também de 36,9%, então é algo que teve uma redução aí no aumento comparativo, mas de qualquer forma muito agressivo, ainda afetando as contas de forma muito forte. E quando a gente entra ali nas contas, a gente vê que o EBITDA tem uma queda de 33,8%, a margem passa para 11,8%, frente a 18,6%, é uma queda de 6,8 pontos percentuais, é uma queda muito forte na margem EBITDA. E só para a gente ter uma noção, no vídeo passado, a queda entre primeiro trimestre de 2019 e primeiro trimestre de 2018 era de 6,6 pontos percentuais, então tem uma piora relativa aí da margem, né? Frente ao que teve a piora do período anterior foi menor do que a piora de agora. Quando a gente passa para o lucro líquido, a gente tem ali uma redução de 52% no lucro líquido frente ao segundo trimestre de 2018, então uma redução muito forte, e a margem passa aí para 6,5 frente a 14,1 do segundo trimestre de 2018, então a queda novamente muito forte de 7,6 pontos percentuais na margem. E aí quando a gente olha novamente para o período passado, a queda foi de 7,2 pontos percentuais na margem. E aí, isso daí, primeiro trimestre de 2019 frente ao primeiro trimestre de 2018, então a gente vê que a piora piorou, né? A piora ficou um pouco pior ainda, né? Na margem ali. O fluxo de caixa operacional continua forte, atingindo ali 227,1 milhões de reais, mas não é suficiente dessa vez para cobrir o capital expenditure, o investimento, e os financiamentos, tá? A operação de financiamento, e então acaba ficando com fluxo de caixa livre negativo de 83,5%, de 83,5 milhões, tá? Não é nada preocupante, mas é algo para se levar em consideração. E a gente tem aí como fator de mitigador que a gente já teve da última vez, né? Tanto o fluxo de caixa positivo operacional, quanto a redução ali consistente da dívida líquida. A gente vê que a dívida líquida reduz do primeiro trimestre de 2019, o período passado, né? De 651,6 milhões para 627 agora no segundo trimestre de 2019. Então isso acaba sendo um ponto positivo da empresa, ali mostrando que pelo menos está tentando cuidar ali do meio campo, né, e reduzir o estrago, aproveitando esse momento para consertar ali a operação e manter ela sempre ali redondinha, né? Os pontos que me deixam desconfortáveis com essa operação são três, tá? Então, assim, primeiro, a empresa já travou o preço do trigo para o terceiro trimestre de 2019 e parte do quarto trimestre de 2019. Daí saiu, acabou vazando ali na teleconferência. E qual é o problema disso? O problema disso é que o custo já está definido, tá? E aí o resultado deve ficar pressionado, porque o custo do trigo já está definido, o resultado deve ficar pressionado pelo menos até o próximo trimestre. Então o resultado deve vir novamente negativo. E aí, o que você pensa? Pô, Cassiano, mas eles não podem, se o preço cair, eles não podem fazer a compra e fazer um preço médio do trigo total? Pode, mas se isso acontecer e você faz o preço médio do trigo com um trigo mais barato,
você vai ter que comprar uma grande quantidade de matéria-prima para poder fazer aquele preço médio ali, fazer com que o trigo proporcionalmente fique mais barato, e além disso você vai ter que carregar aquele estoque de matéria-prima, o que vai acabar reduzindo consideravelmente seu fluxo de caixa. Não é interessante para a operação, acaba sendo negativo de qualquer forma. E vale lembrar assim, ó, eu sempre falo isso quando me perguntam, a empresa que opera commodity agrícola, é muito importante saber como é que eles estão operando justamente aquele compra de futuro, travamento de preço de commodity agrícola, para ver justamente isso. Nesse momento, a SLC agrícola, pelo menos até parte do quarto trimestre de 2019, pode acontecer o que quiser com o preço do trigo, que para ela não vai fazer diferença nenhuma, porque ela já está com esse preço travado. Então a gente vai ver essa operação pressionada, pelo menos até parte do quarto trimestre de 2019. Isso, para mim, é problemático. Eu comento isso às vezes com relação à SLC agrícola, tem que ver se ela já vendeu a soja, não vendeu a soja, já vendeu o milho, não vendeu o milho, para justamente entender como é que está essa operação e como é que a oscilação daquele preço pode afetar a operação ou não. Nesse caso aqui, até grande parte do quarto trimestre de 2019 não tem como afetar, tá? Então a gente vai ver um resultado pressionado novamente no terceiro trimestre de 2019. Segundo ponto é a empresa tentando olhar os dados que ela divulga por um prisma diferente. Isso daí começa a me preocupar porque parece a ideia da diretoria querendo me mostrar coisas que não estão bem ali. Então a gente vê o quê? Comparação da dívida líquida com o segundo trimestre de 2018. Por quê? Porque mostra uma queda consideravelmente maior, né? Mas não é bem o ponto. O que eu quero saber é a dívida líquida comparativa do último período para esse período. Então isso daí é um negócio que me deixa meio assim. E isso daí vem em conjunto em várias contas, né? Quando a gente vê EBITDA de lucro líquido, ela faz questão ali, pela primeira vez que eu vi pelo menos, de comparar o segundo trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2019. Não é comparável por sazonalidade e inúmeros motivos, mas ela faz questão de comparar por quê? Porque daí mostra um crescimento e uma melhoria na margem. Então assim, é um negócio que fica meio estranho. Market share, ela faz a mesma coisa, compara segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2018, que justamente não é o ponto comparável, né? O ponto seria comparar com o período passado, e aí ela tem ali uma redução na queda e um crescimento quando a gente fala de massas, mas novamente não é comparável, é ela tentando mostrar as coisas de um jeito diferente. E por último, o fluxo de caixa que ela demonstra ali semestral, porque daí o fluxo de caixa livre seria positivo e não negativo, como eu falei antes aqui, do trimestre, né? Então assim, esses pontos assim me deixam meio preocupado com a diretoria de querer, não vou dizer mascarar, nem maquiar, mas assim, querer mostrar um ponto de vista muito positivo em cima de uma coisa que está consideravelmente apertada, tá? E por último, o preço, que nesse momento está maior do que na última análise. No dia 23/5, quando eu fiz a última análise, estava em 38,03 e eu já achava que não era uma boa operação, não estava descontado o suficiente, e hoje está em 39, ele rondando os 39, ainda está aberto o mercado, então está rondando os 39. Para mim não é desconto suficiente, então nesse momento eu não tenho interesse nesse papel, estou de fora, fico de fora. Vale lembrar, é sempre um custo de oportunidade, dinheiro que você estaria colocando nesse ativo, é um dinheiro que você poderia estar colocando em outro ativo que talvez esteja numa situação consideravelmente melhor e ainda assim com preço descontado. Então assim, eu acho que tem empresas melhores e operações ali que estão num momento melhor e operando melhor na bolsa para a gente não ter que colocar capital alocado nessa operação aqui. Então eu fico de fora. Ficou com alguma dúvida, alguma questão? Eu estou sempre no Instagram, no @investircomsim. Tô lá, resolvo, discuto, converso o tempo todo, o pessoal sabe que pode sempre contar comigo e lá eu abro inclusive as operações que eu tô fazendo durante o dia, então qualquer coisa, tô no Instagram. Vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com mero detalhe e até a próxima análise.